Número 1, o primeiro medo. O nosso primeiro medo que eu citei dentre os top 5 é meu ganho não ser suficiente para iniciar uma família. Então a gente tem esse medo, né, no interior. Será que o salário que eu recebo vai ser o suficiente para eu sustentar a minha família, para eu sustentar a minha esposa, principalmente nesse início de casamento? Então sim, isso também é uma das coisas que devem ser preocupadas com antecedência, né? Esse é um dos primeiros medos que temos quando planejamos constituir uma família. Porém, existe uma maneira muito eficiente de quebrar esse medo, e essa maneira chama-se planejamento prévio, né? Como eu tinha dito antes. Planejar com antecedência a vida conjugal é muito importante para evitar que percamos noites de sono, né, com preocupações de vésperas das núpcias, né? Então, antes da núpcia, a gente vai pensar em namorar, em curtir a esposinha da gente, não se a gente vai conseguir pagar a conta do supermercado no final do mês ou a conta de energia, né? Antes de marcar a data do casamento, o ideal é começar a comprar os itens, né? Aqueles itens necessários, os itens mais importantes que a gente precisa, né, ter dentro da casa da gente, né, para que a gente possa começar, iniciar a nossa vida conjugal. Eu listei aqui um dos principais itens, para mim isso é o mais importante, né? Eu citei esses itens aqui em uma lista. Dentre esses itens, eu classifiquei os itens de móveis. Precisamos de pensar, antes de casar, em comprar alguns principais móveis. O principal deles, né, na minha opinião, seria a cama, o sofá, o guarda-roupas, armário, jogo de mesa. Se não tiver um local para guardar esses itens, né, são itens que ocupam muito espaço, né, ocupam volume, eles têm um volume muito grande, né? Então, se você não conseguir ou não tiver um espaço para guardar esses itens, vê se na casa de um parente, de um amigo, tem esse espaço onde você pode guardar esses itens até o dia do casamento. Você também pode pensar ou negociar com o próprio dono da loja ou gerente, negociar com ele, se você fechar com ele, fazer o pagamento desses móveis, se esses móveis podem permanecer no galpão de estoque deles até a data do seu casamento. Outra coisa que precisamos preocupar, geralmente as mulheres, né, as esposas que se preocupam com isso, são os enxovais. A gente não pode entrar para dentro de casa se os enxovais não estiverem já adquiridos. Por exemplo, os lençóis, as cobertas, as colchas, as fronhas, os travesseiros, toalhas, tapetes, panos de prato, forros de mesa. Então são itens, né, enxovais, móveis, vasilhas, eletrodomésticos, são itens que custam muito caro. Então, antes de marcar a data de casamento, a gente tem que ver como estão esses itens, né? Porque além dos gastos iniciais, como a Viviane falou, né, a festa de casamento, a gente vai ter também que comprar esses itens que são itens básicos para que a gente possa iniciar essa vida a dois. As vasilhas, que para mim é o mais importante, as vasilhas mais importantes para mim são as panelas, os pratos, talheres, as formas, né, para aquela esposa que tem aqueles dotes culinários, que é o caso da minha, Viviane, né, que para ela poder fazer aqueles biscoitos, pão de queijo, doces, bolos, né? Ela precisa dessas formas aí disponíveis para poder fazer essas quitandas. Também nós não podemos esquecer dos eletrodomésticos. O fogão, a geladeira, micro-ondas, máquina de lavar, liquidificador e forno são itens praticamente nos dias de hoje, nesses dias modernos, que são indispensáveis você ter antes de casar. Nossa, né, agora com esse medo, com esse primeiro item, eu acho que muita gente vai adiar aí a data de casamento, né? Mas eu acho que isso é o correto. A gente tem que se preocupar mesmo com essas coisas, porque isso, somado com outros detalhes, faz com que a gente já comece uma vida a dois, uma vida em casal, endividados e descontrolados financeiramente. E muitas das vezes o retorno, o controle se torna muito mais difícil de você ter, de você adquirir, se você não tiver essa prévia, esse planejamento inicial. Uma dica muito legal que eu vou dar para vocês é o seguinte: talvez alguns desses itens, né, talvez os mais caros ou os mais volumosos,
Ao invés de você comprar, você reserve um dinheiro em um investimento de renda fixa, de liquidez diária, por exemplo, que é aquele que você pode sacar quando você quiser. Você vai poupando e colocando esse dinheiro ali naquele investimento. Por exemplo, o dinheiro da geladeira, o dinheiro do fogão, do micro-ondas ou de algum item mais caro. Você reserva esse dinheiro em um desses investimentos de fácil acesso no banco. Por que eu peço para vocês fazerem isso? Porque muitas das vezes um parente, ou nosso pai, ou nosso irmão, ou nosso padrinho de casamento pode nos agraciar com um desses presentes, né? Fazendo com que a gente economize o dinheiro gasto para esse item, podendo investir o mesmo dinheiro em outras coisas necessárias que realmente não irão faltar, né? Que é a necessidade no início do casamento. Então, assim, a dica é essa: você guarda seu dinheiro no local, aquele dinheiro que está reservado para comprar aquele eletrodoméstico. Caso você não ganhe o mesmo, você vai e compre. Caso contrário, você usa o dinheiro para outra coisa. Outra dica é o seguinte: se você não tiver uma casa própria, se você já não tiver adquirido essa casa, que é a casa onde você vai morar com o seu amor, eu aconselho que você busque essa casa, que você procure alugar essa casa o mais próximo possível do casamento, talvez um mês antes ou no máximo 2 meses antes. Dessa forma você vai conseguir procurar com mais paciência, com mais tranquilidade, um imóvel cujo aluguel ele caiba melhor no seu bolso, ele caiba melhor no orçamento familiar. Principalmente depois que você já fez uma série de outros gastos, né? Com o vestido da noiva, ou com a festa de casamento, ou com os eletrodomésticos e os outros itens necessários para iniciar o casamento. Depois que a gente gastou tanto, a gente vai pensar 2 vezes em alugar um imóvel mais caro nesse início de momento. Então a ideia é essa. Agora, se você verificar que já tem todos os itens, né, e fica difícil você alugar uma casa até pagar, muitas vezes a gente compra esses itens à prestação, né? Se você acha que fica muito difícil você ainda incluir no seu orçamento mais uma mensalidade, mais uma despesa fixa que é o aluguel, eu sugiro que você talvez combine com seus pais ou com seu sogro e sogra para vocês viverem aquele primeiro momento, talvez nos primeiros 6 meses ou até mesmo 1 ano, na casa deles, de forma que você possa liquidar todas essas dívidas que você fez inicialmente, para que posteriormente você possa pagar uma mensalidade de aluguel. O segundo medo, também que é um medo muito importante, é aquele que a gente tem quando a gente pensa em não conseguir prover o sustento da família, né? Então esse é um segundo medo muito importante, principalmente para os aspirantes casais, né? Os aspirantes conjugais. Iremos demonstrar para vocês, usando como exemplo a nossa própria vida, como que assim, a gente tendo muita fé em Deus, uma vida religiosa fervorosa, muito trabalho, tudo acontece de forma natural e muito mais fácil do que possamos imaginar. Primeiramente, é muito importante que tanto o marido quanto a mulher trabalhem. Isso é vital, isso é muito importante, né? Porque às vezes uma renda só na família é insuficiente ou até muito difícil para você conseguir entrar em ritmo de cruzeiro, né? Você entrar naquele ritmo natural com que as coisas comecem a ficar normais para você. Então isso se torna muito mais fácil que se tanto você quanto a sua esposa trabalhem, né? E tenham rendas extras, né? Depois que você garantiu o seu trabalho, o trabalho da sua esposa, todos os dois têm uma renda distinta, eu aconselho que vocês busquem rendas extras, além das que vocês têm recorrentes, que vem do trabalho de cada um. Vocês busquem outros trabalhos, outras rendas extras, principalmente através do empreendedorismo. Procure empreender, investir em alguma coisa nas suas horas vagas que possa te trazer uma renda extra. Eu aconselho também que enquanto você estiver trabalhando na empresa, você trabalhando numa empresa, sua esposa em outra empresa, vocês tendo uma terceira fonte de renda ou quarta fonte de renda, vocês continuem, além disso, se especializando, estudando, buscando cursos, pode ser cursos online, se vocês não tiverem tempo disponível para buscar uma escola convencional, de forma que vocês continuem permanentemente se aperfeiçoando, se profissionalizando, de forma que quanto mais o tempo passar, mais você vai poder abraçar outras e novas oportunidades que venham
até você e de forma que você esteja preparado a abraçar e adquirir essas oportunidades.